Boa noite, pessoal. Todos bem? Vamos dar início aqui agora ao seminário de revestimentos orgânicos da matéria de corrosão. Boa noite, turma. Beleza? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando todo mundo. E como o Zizu falou, a gente vai estar apresentando aí revestimentos orgânicos. E é isso. Sem mais delonga, vamos lá. Bom, como vocês sabem, vocês estão acostumados, eu sempre gosto de colocar uma introduçãozinha aí nos meus trabalhos, então eu vou começar com essa pergunta aqui. Por que corrói? Bom, a corrosão nada mais é do que a tentativa de um estado, de uma substância, de retornar para sua forma mais estável, entendem? Vamos supor, quando o minério de ferro é reduzido à forma metálica, por exemplo, é aplicado uma energia enorme, grotesca nesse material para que ele seja reduzido. Então, quando ele está na sua forma metálica, ele tende a corroer para retornar à sua forma de minério, ou seja, a sua forma mais estável, tá? Como forma de minimizar a sua energia. Tá bom, ô bobão, mas por que que o ouro não corrói então? Bom, o ouro, galera, ele já se encontra na natureza na sua forma metálica, ou seja, na sua forma mais estável. Isso não quer dizer que ele não vá corroer, tá? Muito pelo contrário, ele também corrói, assim como os outros, mas, claro, de forma muito reduzida, entendem? E é por isso que. E é justamente por isso, porque ele se encontra na sua forma mais estável. Então ele não tem como ceder energia, entendeu? Vai lá, Marquinhos. Bom, galera, então, existem diversos tipos de revestimentos, né? Nós somos o primeiro grupo que está apresentando aqui o combate à corrosão, né? Os métodos de tentar inibi-la. E vamos, então, tentar caracterizar aqui, diferenciar os revestimentos orgânicos dos demais. Existem a classe maior de divisão, revestimentos metálicos e não metálicos, e dentro da classe dos não metálicos, nós temos os revestimentos orgânicos e inorgânicos. O nosso trabalho, como dissemos, é um foco nos revestimentos orgânicos, e principalmente no combate à proteção anticorrosiva. São formados pelo elemento químico, a substância carbono. Os carbonos vão formar monômeros e polímeros que serão ligados com outras substâncias ou outros elementos químicos que vão garantir a característica do revestimento que se deseja obter para conseguir a proteção almejada. E outra característica geral desse tipo de revestimento é o bom custo-benefício e a praticidade no manuseio e aplicação. Bom, como o Marcos falou aí, a gente trouxe uma árvore para vocês, para ficar mais claro um pouco do que ele falou. A gente tem revestimentos, né, tipos de revestimentos para evitar corrosão. A gente tem metálicos, não metálicos, certo? E dentro dos não metálicos a gente tem inorgânicos e orgânicos. E a gente vai focar aqui nos anticorrosivos, que é o tema do trabalho, claro. Então, mas muito breve, assim, muito por cima, tá aqui para vocês verem alguns tipos desses materiais que são orgânicos e anticorrosivos. Mas não se assustem que a gente vai falar um pouco mais de cada um deles aqui. Então é isso. Mas a gente tem aqui, como vocês podem ver, termofixos, por exemplo, polietileno e por aí vai, tá? Bom, aqui nós temos umas imagens, né, para retratar alguns dos revestimentos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Dentre as combinações dos monômeros e polímeros, com os demais elementos químicos, vão surgir diversas resinas e tipos de revestimentos, como tintas, borrachas, PVCs, como vocês podem ver nas figuras. Bom, e então, como fazer a escolha de qual desses revestimentos é o mais adequado para determinado processo? Para escolher o tipo de revestimento, nós precisamos saber com quais elementos o material que vai ser revestido vai ter contato. Precisamos saber a vazão dos fluidos sobre ele, a vazão volumétrica, a vazão mássica, o que é que vai escoar, por exemplo, dentro de uma tubulação. Precisamos saber a temperatura em que o material e o ambiente estarão no momento da aplicação
assim como as temperaturas a que o material será submetido após o processo de revestimento. Também é necessário levar em consideração a presença de sólidos em suspensão, principalmente no caso de tubulações, como disse anteriormente, da vazão dos fluidos. Se houver sólidos em suspensão, é mais um item agravante. E também da pressão operacional envolvida, ou seja, a qual o material estará submetido após o processo de revestimento, para saber a que forças essa película terá que ser submetida e aguentar. Boa. E também, galera, a gente não deve se basear só nisso aqui, tá? Existem outros fatores que vão influenciar, como por exemplo a geometria da peça ou a dimensão da peça, entendeu? Custo, tudo isso vai influenciar na hora de escolher o nosso tipo de revestimento, beleza? Bom, agora eu vou falar um pouco breve sobre alguns processos de aplicação. Como é que a gente aplica esse meio anticorrosivo, essa proteção ao material? E para isso eu trouxe dois exemplos. O primeiro deles é o leito fluidizado, ou mais conhecido como imersão, tá? E o que a gente tem aqui? Está bem ilustrado aqui, basta dar uma olhada, mas a gente tem um jateamento, que nada mais é do que a limpeza desse material, né? Uma preparação de limpeza. A aplicação de um primer, que o Zizu vai falar um pouco mais pra frente sobre o que é isso aqui. Mas só para vocês já terem ideia, é um meio de melhorar a aderência da peça, tá? Aí a gente tem um pré-aquecimento, seguido da imersão. Por si só, é o que carrega o nome do processo, onde você vai inserir o tubo no seu meio fluidizado. Aí aqui a gente tem que pensar em fatores como viscosidade do fluido, por exemplo, e de novo, né, a dimensão da peça. Porque se for, por exemplo, um tubo com um diâmetro muito fino e um fluido viscoso, esse fluido não vai adentrar a peça e não vai não vai ter o mesmo resultado como se fosse um fluido menos viscoso, entendeu? A gente tem o pós-cura, né, que é um processo ali onde o material está esfriando. Um resfriamento por si só, esperar o resfriamento, e a inspeção, por final. E o segundo processo que eu trouxe é o processo de aspersão eletrostática, que ele se baseia nada menos do que um jateamento de pintura no meu material. É basicamente o que acontece quando pintam um portão, por exemplo, com aquela pistolinha de pintura. Mas aqui o processo é basicamente o mesmo, é jateamento, né, que é para limpeza. Aqui a gente tem um pré-aquecimento, para melhor fixação do primer. Um pré-aquecimento, aplicação do primer, outro aquecimento, e aí sim a aplicação do revestimento. Notem que aqui tem uma passagem porque ele pode ser uma aplicação externa, interna e ou os dois, entendem? A gente pode aplicar por fora, por dentro ou os dois, dependendo da demanda aí do que o seu cliente está pedindo. Aí a gente tem uma pós-cura, que é basicamente o processo de resfriação aí, e de novo a inspeção. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer uma explicação um pouco mais aprofundada sobre a aplicação dos revestimentos, das tintas, das resinas, para que vocês possam entender o passo a passo necessário para garantir que o processo ocorra da maneira correta do início até o fim. Primeiramente, temos uma preparação e limpeza para evitar impurezas que possam prejudicar o resultado final da nossa proteção. Impurezas podem reduzir a vida útil da camada de resina, da camada protetiva, ou até mesmo gerar defeitos ao fim do processo. Por isso, são necessários a remoção de qualquer impureza. Também deve-se escolher o tipo de revestimento, como falamos anteriormente. Deve-se definir o número de camadas, a espessura das camadas e os intervalos de tempo entre cada aplicação. Esses três últimos tópicos se referem ao esquema de pintura, que é um processo fundamental na aplicação das resinas, e que será abordado um pouco mais à frente, mais aprofundado. Deve-se definir também os critérios de retoque e ensaios de controle de qualidade, tópicos já referentes ao controle de qualidade e inspeção
para averiguar se a camada protetiva obteve o resultado desejado e se ela vai dar conta de proteger contra o meio corrosivo. E temos, por fim, aqui um destaque para os procedimentos específicos para cada tipo de revestimento e aplicação. Como dissemos, com as combinações de monômeros e polímeros com os demais elementos químicos, surgirão uma infinidade de resinas e revestimentos. E nós vamos dar um foco e citar alguns exemplos para vocês mais à frente. Bom, aqui falando um pouco mais sobre o esquema de pintura e as camadas de aplicação, nós temos as classificações das camadas de tintas, ou resinas. No caso das primers, se tratam daquelas que estarão em contato direto com o material. Elas possuem maior concentração volumétrica de pigmentos anticorrosivos, por conta justamente de estarem com esse contato direto. E elas se caracterizam por ser mais foscas ou semifoscas e por terem uma maior rugosidade, pois isso vai garantir uma maior aderência delas ao material. Já as intermediárias, elas nem sempre são necessárias, mas são muito utilizadas para ajudar a conferir maior espessura à camada protetora. E elas têm alto teor de sólidos. Já as tintas de acabamento se tratam das tintas ou resinas utilizadas na camada final, que é aquela que vai ter contato direto com o meio externo, meio corrosivo. Essa tinta, ela vai absorver as características dos elementos utilizados em sua composição, que devem ser escolhidos com base no meio, para garantir que a proteção seja efetiva. Aqui nós temos um esqueminha para ilustrar para vocês um pouco disso que foi explicado anteriormente sobre o método de aplicação. Então, primeiramente, temos a escolha da resina, a análise físico-química da tinta, ou seja, das substâncias que formarão a tinta, a sua composição, a escolha do pigmento, o estudo das características eletroquímicas do sistema, já que o pigmento é que vai ter as principais características que vão garantir a proteção desejada. O método de aplicação deve-se definir um método mais conveniente, baseado na superfície e no custo, e o sistema de aplicação é escolhido de acordo com a superfície e com o ambiente, assim como com a geometria da peça que se deve proteger. Aqui, galera, a gente vai falar um pouquinho, bem breve, sobre controle de qualidade. Mas, como vocês devem estar careca de saber já, tudo que a gente for fazer agora na área da engenharia, a gente precisa ter um controle de qualidade, uma inspeção e um relatório abrangendo as normas, certo? Bom, falando um pouco em específico, eu trouxe aqui do leito fluidizado e da aspersão, que foram os casos que eu mostrei lá atrás. A gente tem as principais etapas do controle de qualidade. E algumas delas são, por exemplo, inspeção de ateamento, se a minha mão de obra está fazendo o processo correto ali, por exemplo. Inspeção visual do revestimento, pode ser um líquido penetrante, sei lá, alguma coisa assim. Inspeção da espessura da camada, por exemplo, que vai medir se o material está com uma boa espessura ali, que vai proteger o meu meio. E descontinuidade. Isso aqui também é bastante importante, porque caso tenha alguma parte ali, por exemplo, de uma tubulação que ficou descontínua, ou seja, tem uma parte mais fina, aquele lugar em específico vai corroer e isso pode causar problemas, tais como furos no meu cano, por exemplo. Exemplo bem bobinho, mas só para vocês entenderem. É importante dizer que caso eu esteja fazendo um projeto, por exemplo, de instalação de tubulação e eu vou comprar essa tubulação de um fornecedor, muitas das vezes eles já fazem a distribuição de relatórios, de ensaios de inspeção, tá? Então é importante se atentar a isso. Bom, pessoal, aqui nós vamos dar um foco nos constituintes da tinta, então, para diferenciar os elementos que a compõem. A tinta, basicamente, é formada por
veículos que se caracterizam como voláteis ou não voláteis, podendo ser de 3 a 4 constituintes. As propriedades específicas de cada constituinte é que vai definir as características protetivas da resina. Temos aqui na imagem uma ilustração, como exemplo de uma tinta látex econômica, em comparação com uma tinta látex de alta qualidade, e as porcentagens de pigmentos, de líquidos aditivos, que seriam os aditivos representados em azul na imagem à direita, e vemos a diferença da econômica para a de alta qualidade, onde na de alta qualidade possui um índice maior de pigmentos. Então, basicamente, os constituintes da tinta serão aditivos, solventes, pigmentos e outros veículos que seriam resinas em emulsões. Aqui é uma árvore para mostrar mais um esqueminha dos constituintes da tinta. Pegamos a tinta líquida aqui como um exemplo de revestimento e vemos aqui a divisão de classes entre veículos fixos ou voláteis, aditivos e pigmentos, onde os pigmentos podem ser cargas, podem ser anticorrosivos ou tintoriais. Aqui estamos falando, no caso, das classificações dos pigmentos. Tintoriais seria relacionado à característica de dar cor. E anticorrosivos, assim como o nome diz, é a proteção à corrosão, que é o foco do nosso trabalho. Vamos falar um pouco mais específico dos pigmentos. Eles são partículas sólidas conhecidos por veículos fixos não voláteis. Eles garantem a formação e a continuidade da película da resina. Como eu disse anteriormente, eles podem dar a cor da tinta, podem ser opacificantes e impermeabilizantes, ou anticorrosivos, de acordo com a sua classificação. São eles que definem boa parte das características físico-químicas necessárias e desejadas ao revestimento. As características dos pigmentos vão variar com base no material do qual o pigmento é extraído. Eles são extraídos de elementos naturais, como, por exemplo, óleos vegetais, resinas alquídicas, acrílicas, epoxídicas ou poliuretânicas. E os principais pigmentos encontrados atualmente são zircão, óxido de ferro, óxido de titânio, pó de zinco, dióxido de titânio e cromato de zinco. Trouxemos um pouco das características dos aditivos, que nada mais são substâncias empregadas para auxiliar nas características da película. Então, como diz o nome, eles são aditivos, eles podem adicionar, ou melhor dizendo, modificar um pouco a característica dos pigmentos. Eles podem ser classificados como secantes, antissedimentantes, antinata, plastificantes, nivelantes, antiespumantes, agentes tixotrópicos ou antifúngicos. Já os solventes são os únicos veículos voláteis utilizados no processo de constituição das tintas e resinas. Eles são responsáveis pelo controle de solubilização da resina na aplicação, assim como da sua viscosidade. Então, aquilo que o Anthony falou lá atrás em relação à viscosidade da resina, que deve ser levada em conta, é medido aqui pelo solvente. Então, ele tem fundamental importância na constituição das tintas. E eles devem ser utilizados rigorosamente segundo as indicações do fabricante. Pois se você mudar a taxa ou percentual de solvente utilizado na preparação, você vai modificar não só a viscosidade, como a solubilidade de cada componente, prejudicando o resultado final. Bom, galera, tá bom, a gente está falando sobre revestimentos, sobre aplicação e tal, mas vamos lá, mais uma pergunta. Por que a gente deve utilizar os revestimentos orgânicos? E para responder essa pergunta, eu trouxe uma tabela aqui dessa indústria, que é um fornecedor que faz a aplicação desses revestimentos,
que mostra nitidamente o porquê que a gente deve utilizar esses revestimentos. A gente tem, por exemplo, alguns benefícios desse lado aqui da tabela, que são, por exemplo, ele vai aumentar a vida útil dos equipamentos, vai aumentar também, por exemplo, a resistência, durabilidade, versatilidade. A gente também pode levar em conta a versatilidade, né, que são vários métodos de aplicação e várias tecnologias que me permitem fazer aplicações diferentes, e tanto de tintas diferentes como métodos diferentes de aplicação, entendeu? E eles vão também prevenir incrustações, por exemplo, aumentar a vazão, por ser posso, por exemplo, tirar a rugosidade do material, entendeu? E reduzir gastos com isso, né? A gente vai reduzir gastos com energia. A gente tem também maior vida útil, né? Que é o que eu falei, aumenta a vida útil do equipamento. Ou seja, tem várias coisas aqui que depois vocês podem pausar e ver que, que melhoram a estabilidade do meu produto, e é por isso que deve ser utilizado esse tipo de revestimento. Bom, pessoal, agora chegou a hora da gente entrar numa parte um pouco mais específica aqui, que são as propriedades e mecanismos de secagem e aplicação dos revestimentos, onde a gente vai abordar um pouco das características específicas de determinadas resinas, de como elas são formadas e das características que elas terão. Bom, são diversos processos diferenciados, peculiaridades de cada resina, algumas terão métodos de secagem diferenciados, algumas terão métodos de cura diferenciados. O processo de cura, como o Anthony disse anteriormente, seria um processo de resfriamento, mas também é um processo de endurecimento da película. É fundamental conhecer os mecanismos de formação de cada tinta para você poder definir na elaboração do projeto, do esquema de pintura, a forma com a qual será trabalhado essa resina, como ela será aplicada, quanto tempo será levado para que isso aconteça, para que todo o processo seja efetuado. Começando aqui, então, como primeiro exemplo, temos a borracha clorada. A borracha clorada é obtida da borracha natural pelo processo de cloração, onde vamos ter uma borracha com 67% de cloro. Elas são aplicadas nos materiais por vulcanização. Elas possuem alta resistência química, principalmente a ácidos, resistência à umidade e são anti-inflamáveis. Elas têm baixa permeabilidade a vapor d'água, dureza e outras propriedades dependem dos tipos de borracha envolvidas. Nem tudo são benefícios. Então, aqui, nós temos alguns pontos negativos desse tipo de revestimento. Restrições ambientais, né? Devido ao tempo de degradação da borracha, ela fica muito tempo para poder se degradar no ambiente. Então, quando ela já não tiver mais uso e for jogada fora, ela é um problema ambiental. Elas não têm resistência à radiação ultravioleta, tampouco a temperaturas elevadas. Outro problema ambiental delas é que quando elas atingem uma temperatura de 65 graus Celsius ou maior, elas passam a liberar ácido clorídrico, que sabemos que é um ácido tóxico, mas um problema ambiental, então. Deve-se evitar contato direto com superfícies ferrosas. Quando for utilizar a borracha clorada em superfícies ferrosas, deve-se utilizar estabilizadores como epicloridrina e óxido de zinco. Outro exemplo que trouxemos aqui, bem conhecido no nosso cotidiano, que seriam o asfalto, assim como o betume e o alcatrão de hulha. São elementos minerais e, no caso do betume e asfalto, eles são originários do petróleo e obtidos com hidrocarbonetos alifáticos em sua constituição química. Podemos citar como algumas de suas características uma alta impermeabilidade e resistência química, alta solubilidade em solventes convencionais e uma película mais elástica. Já os alcatrões provêm da destilação seca do carvão mineral.
Eles possuem hidrocarbonetos aromáticos e, quando combinados com resinas epoxídicas, eles possuirão maior resistência mecânica, maior resistência química e uma excelente resistência à umidade. Por isso, são muito utilizados em revestimentos de tubulações enterradas, estacas e píeres de atracação. Aqui damos início ao método de evaporação de solventes, que vai garantir a formação desses tipos de resinas e tintas que falaremos a seguir. Uma característica desse método e das tintas assim obtidas é que elas são reversíveis. Por se tratar de um processo mais simples, da secagem se dá apenas pela evaporação do solvente, elas possuem alta fraqueza a outros solventes. Portanto, elas podem ser redissolvidas, sendo assim caracterizadas como reversíveis. Bom, galera, agora a gente vai trazer alguns tipos de tintas aí, e o primeiro deles são as tintas vinílicas. As principais características dela, os benefícios no caso, né, são que eles têm alta resistência química a ácidos, bases e sais. Elas são formadas também de monômeros cloreto e acetato de vinila, tá? Mas ela tem um ponto fraco que é a baixa resistência térmica. Ou seja, quando utilizada em altas temperaturas, ela não tem uma eficácia tão boa aí. E quando ainda atingido trabalhando com altas temperaturas, elas liberam ácido clorídrico e se degradam muito mais fácil, entendeu? Um segundo tipo são as tintas acrílicas. Essa aqui já é um pouco mais versátil, porque ela tem alta elasticidade, alta rigidez, e isso faz com que elas possam até ser usinadas. Na maioria das suas vezes, elas são formadas de ácido acrílico e ácido metacrílico, tá? Elas são termoestáteis, termoplásticas, nesse caso, elas já têm maior resistência a raios ultravioletas, o que consequentemente traz também elevada resistência a altas temperaturas, né? E ela tem boa resistência também a óleos e graxas, se combinadas a outras resinas, como epóxi. Ou seja, são muito indicadas para transporte de carga, quando a gente se trata de óleo e graxa, tá? Por exemplo, numa indústria petrolífera, que a gente vai falar mais pra frente. Aqui temos a nitrocelulose, que é formada da combinação do ácido sulfúrico com o ácido nítrico e a celulose. Elas têm uma questão diferencial que elas não podem ser usadas sozinhas. É necessário que elas sofram um processo de plastificação ou que sejam combinadas com resinas alquídicas, sejam essas secativas ou não secativas. Elas têm um tempo de secagem muito rápido, que varia de 3 a 5 minutos, e por isso são muito utilizadas em pinturas de automóveis e objetos industriais. As tintas e resinas formadas por oxidação têm como característica o veículo fixo, o óleo vegetal. É necessário ter um rígido controle de espessura das camadas no caso das tintas formadas por esse processo, como veremos a seguir nos tipos de tintas que trouxemos como exemplo. As tintas a óleo possuem um grau de insaturação que pode ser classificado como secativas, semissecativas ou não secativas. Elas possuem um veículo fixo único, como eu disse, seria o óleo vegetal. São caracterizadas por uma secagem mais lenta, por terem uma cor mais amarelada, uma boa proteção anticorrosiva e uma resistência química moderada. Já as resinas alquídicas modificadas com óleos vegetais. Aqui já trouxemos um exemplo de uma combinação do exemplo anterior com resinas alquídicas. Ou seja, aqui nós vamos dar um upgrade na nossa resina, garantindo melhores características protetivas.
No caso de poliésteres mais ácidos graxos, elas podem ser classificadas como secativas ou não secativas, podem ser classificadas pelo teor de óleo, ou seja, a variação no percentual de óleo vegetal nessa concentração da tinta no constituinte, que falamos mais a princípio no trabalho, vai modificar as características da tinta também e os níveis de proteção. Mas, de forma geral, pode-se dizer que elas são de baixo custo, o que é muito bom, e de fácil aplicação. As pinturas de construções civis e mecânicas pesadas e domiciliares costumam utilizar muito esse tipo de tinta, ou seja, vemos uma grande versatilidade nelas. E, quando reduzimos o teor de óleo, aumentamos consequentemente a velocidade de secagem e a resistência química delas. Porém, deve-se atentar ao risco de saponificação. As resinas fenólicas, em sua maioria das vezes, na maioria das vezes, elas são originadas numa reação de condensação entre fenol e aldeído, tá? Normalmente se utiliza óleo de vinhaça, oiticica ou tunge na composição dessas resinas. Como o Marcos já disse, elas têm maior resistência a ações químicas, térmicas e de água, como já foi falado lá atrás no caso das tintas a óleo, tá? E como isso aqui é uma melhoria dela, consequentemente ela é um pouco ainda melhor que aquela. A gente tem, na maioria das vezes, uma coloração escura e também, na maioria das vezes, são utilizados em alumínio, já que essa combinação é muito boa e ajuda com que o alumínio seja protegido e não degradado. Bom, aqui já seria um outro método de formação, que seria por polimerização por condensação à temperatura ambiente, que vai se tratar de uma mistura homogênea de dois componentes, que também deve-se seguir à risca as instruções do fabricante para que as características protetivas da tinta sejam atingidas. Elas possuem um pot life, em média, de 15 a 20 minutos. Pot life seria um tempo que as tintas têm após a mistura, após a elaboração da tinta, quando você pega os dois componentes e transforma em uma mistura homogênea. Após esse tempo, você tem 15 a 20 minutos antes que ocorra a secagem dela, para que ela ainda possa ser aplicada. Após esse tempo, a tinta não pode mais ser utilizada, ela perdeu suas características e não vai ter mais o efeito almejado. Como exemplo aqui, nós temos as resinas epoxídicas. É um tipo de resina que tem uma grande utilidade devido às suas características e à diversidade de aplicações. De maneira geral, elas têm alta aderência, elevada resistência química, uma boa resistência à abrasão e resistência mecânica contra impactos. Elas podem ser sólidas ou líquidas, são muito versáteis, como falei anteriormente, e são obtidas a partir da epicloridrina com bisfenol. Falando um pouco mais especificamente sobre as aplicações das resinas epóxi. Temos como, por exemplo, o sistema de estufa, onde são utilizados 3 componentes numa proporção de 1:2:1, onde esses componentes seriam epóxi, resinas epóxi, alquídica e melamina formaldeído. Ou pode ser utilizado uma combinação epóxi ou ureia com formaldeído, ou epóxi ou melamina com formaldeído, numa proporção de 70:30. Assim como epóxi fenólica 70:30, que se caracteriza por ser uma resina mais escura, com a maior resistência química possível dentro desse sistema de aplicação. Já no sistema de 2 componentes, encontramos o polímero entrecruzado, que nada mais seria do que a resina epóxi com a adição de um agente de cura.
ou seja, uma resina endurecedora. Ele possui um pot life reduzido, ou seja, ele se enquadraria ali naqueles 15 minutos. Excelentes propriedades mecânicas, resistência à abrasão e ao impacto, baixa resistência ao intemperismo e a raios ultravioletas, que poderia gerar o gisamento. Gisamento é a descoloração e a perca do brilho, que ocorre na superfície da camada protetiva. No caso de poliaminas ou poliamidas empregadas em temperatura ambiente, fazendo a mistura logo antes da aplicação, ou de poliisocianatos, encontramos uma melhor aderência em ácido galvanizado. Bom, galera, trazendo um pouco aqui sobre alguns tipos de tinta, a gente tem as tintas ricas em zinco, por exemplo. Essas tintas, elas têm um alto desempenho em atmosferas mais agressivas, ou seja, em lugares onde a pressão é elevada, entendeu? Ou a, sei lá, presença de ação erosiva perto de vulcões, por exemplo, ou perto dos oceanos, tá? E elas têm essas tintas ricas em zinco, ela tem o teor de zinco superior a 88% da composição. No caso das tintas curadas com poliaminas aromáticas e com pigmentos lamelares, elas são aplicadas em altas espessuras, por camada. Então, são superfícies ferrosas preparadas por meio de ferramentas mecânicas. É necessário que haja essa preparação. Lembra quando lá no começo falamos na aplicação necessário a preparação e limpeza? Pois é, para que seja aplicada esse tipo de tinta em superfícies ferrosas, é necessário que sejam preparadas então com ferramentas mecânicas para garantir que não haja impurezas. Ela substitui também o jateamento abrasivo ou hidrojateamento quando não podem ser aplicados, mostrando uma alta versatilidade dela. E possui boa aderência ao metal e proteção por barreira. Falando agora um pouco sobre tintas epóxi ou alcatrão de hulha, essas tintas elas têm muito boa resistência à água, ou seja, elas podem ser utilizadas em transporte de fluidos aí. Elas têm altas espessuras numa só aplicação, o que consequentemente está atrelado a baixos custos, né, de aplicação, o que também consequentemente é muito atrativo para as indústrias, o que também consequentemente faz com que elas sejam utilizadas em tanques de armazenamento, instalações industriais e tubulações de adução de água, normalmente meios industriais. Tá? Aqui nós temos um outro método de formação, que seriam as resinas ou tintas poliuretânicas. Elas são formadas por dois componentes: a resina polihidroxilada, que seria um poliéster ou uma resina acrílica, e com um agente de cura, que seria um poliisocianato alifático ou aromático. Como característica, ela tem alta resistência a meios altamente agressivos, boa dureza e resistência à abrasão. As de poliuretano aromático têm menor resistência à radiação ultravioleta e podem apresentar gisamento. Já as de poliuretano acrílico alifático têm maior retenção de cor e brilho, ou seja, elas já não vão sofrer o gisamento. E a formação da película por reação com a umidade do ar. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as resinas ou tintas poliaspárticas. Essas tintas são formadas por reações de ésteres poliaspárticos com poliisocianatos alifáticos. Corresponde a uma formação de poliureia, mas se diferencia no produto final. Essas poliureias, elas têm elevada espessura e são muito utilizadas em proteção de superfícies expostas, em ambientes agressivos, como pisos e concretos. Bom, as propriedades dos ésteres poliaspárticos, elas variam com o grupamento R da cadeia, ou seja, o grupamento de polímeros, monômeros, a cadeia orgânica que faz parte deste conjunto
ilustrado na imagem. Elas podem ter alto teor de sólidos e baixo teor de compostos voláteis. Permitem altas espessuras por demão, que, como o Anthony já disse, é muito atrativo, e velocidade de secagem e cura muito alta. Ou seja, pode-se dizer que no método de aplicação, ela se sai muito bem na praticidade. E algumas delas até mesmo atingem a dureza no processo de cura, a dureza máxima em menos de 48 horas. Temos também como exemplo as resinas ou tintas polixiloxano. Elas são formadas, na verdade, por estruturas inorgânicas. Porém, elas são diferenciadas e caracterizadas em suas forças protetivas com base nas ramificações orgânicas que estão presentes nelas. As suas estruturas acrílicas, epoxídicas ou uretânicas, ou combinações, é que vão se juntar, se caracterizando como ramificações orgânicas, nas posições em que vemos os R's na cadeia ilustrada acima. Elas terão excelente resistência à radiação ultravioleta e retenção de cor e brilho, baixo teor de compostos orgânicos voláteis, elas permitem também altas espessuras por demão, são livres de isocianatos e têm menos custo de manutenção, já que por outro lado, possuem um custo unitário mais elevado. Bom, agora o cronograma seria para a gente entrar um pouquinho nessas utilizações dentro da indústria. Só que eu acho importante dizer que não são só esses tipos de tintas e resinas que a gente trouxe que são as existentes, tá? É óbvio, existem muitos outros tipos. Inclusive, acho que você vai até querer falar mais alguma coisinha, né, Marcos? Eu queria só citar para exemplificar para vocês, sem demorar muito tempo aqui, como já mostramos formações a temperatura ambiente, também existe a formação de películas por polimerização térmica, que seriam os silicones, resinas amínicas ou tintas em pó. Também tem as películas formadas por mecanismos de hidrólise, como o silicato de etilo, as formadas por coalescência, como poliacetato de vanila, ou tintas acrílicas em emulsão. Então, assim, galera, não dá para a gente falar especificamente de todas, senão vai tomar muito tempo de vocês, mas eu acho que era importante citar e caso alguém queira aprofundar, estamos aí para tirar qualquer dúvida. É isso aí. Vamos dar procedimento aqui e vamos falar um pouquinho sobre os usos dessas tintas e resinas na indústria. E para começar, a gente tem a foto aqui de duas tubulações sendo preparadas, né? E a gente tem o método que eu trouxe lá atrás, bem ilustrado aqui, que é o método da aspersão, que é o método de pintura. Reparem como não é tão difícil quanto vocês pensam aplicar uma proteção corrosiva num tubo extenso, por exemplo, já que você pode usar um extensor assim e atravessar o cano com muita facilidade. Então não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, e isso faz desse processo de aplicação mais utilizado, tá? Tá, vamos falar um pouquinho sobre o uso desses meios anticorrosivos na indústria do petróleo e gás. Nessa indústria, a gente tem uma formação de corrosão muito elevada devido à presença de cloretos e oxigênio. Como vocês sabem, isso influencia e afeta diretamente no meio corrosivo. A gente tem também presença de H2S, né, ácido sulfúrico, CO2 e bactérias. Como a gente está tirando, aqui no caso da indústria do petróleo, a gente está escavando profundidades altas e retirando matéria bruta, isso vai causar incrustações, por exemplo, formação de incrustações, que alguma parte de petróleo pode endurecer ali na tubulação e isso acelerar o processo de corrosão, tá?
A gente tem também, devido a essa carga de matéria bruta, a interação de corrosão-fadiga, corrosão-erosão e fragilização pelo hidrogênio, tá? E aqui também, como a gente está num ambiente marinho, a gente tem a névoa-salina, que é muito agressiva a qualquer meio de metal ou aço que esteja presente ali. Isso é óbvio, vocês podem ver, por exemplo, a diferença disso aqui em carros, por exemplo, carros do litoral e carros do interior. Vocês veem muito fácil essa diferença de corrosão aí. Bom, na indústria naval, o que a gente tem que pode potencializar esse processo de corrosão são, por exemplo, a condução de água salgada, aerada ou desaerada. Água salgada, consequentemente, corrói a nossa tubulação. E para um navio de carga desse tamanho, dessa dimensão, por exemplo, ele tem tubulações ali no seu interior que vão carregar esse tipo de água salgada, tá? E também água doce, né, que é utilizada para tripulação, tanto para beber quanto para tomar banho, alguma coisa assim. Também há transporte de água nesse caso, tá? E também a gente está no ambiente marinho, ou seja, a gente tem novamente aquela questão da névoa salina agindo nesse caso aí, beleza? E falando um pouco agora sobre a indústria sucroenergética e de biocombustíveis. Aqui também a gente tem a ação erosiva muito presente pelo transporte de matéria com temperaturas elevadas, como por exemplo caldo, vinho e mosto, tá? A gente tem com isso umas zonas termicamente afetadas nas regiões de solda, e essas zonas são um meio muito atrativo para um processo de corrosão, tá? A gente tem também, por estar tratando de matéria orgânica aqui, de cana-de-açúcar, de vinhaça, essas coisas, a gente tem um crescimento microbiano e formação de biofilmes, o que também é um ambiente atrativo para aparecimento de pontos de corrosão ali. Bom, bem breve assim, a gente tem ainda indústria de saneamento, a própria indústria pesada e indústria de mineração. Na indústria de saneamento, o que a gente tem é transporte de efluentes domésticos e industriais, ou seja, matéria muito rica em cloreto, sulfato e nitrato. Na indústria, a gente já tem ambientes agressivos, a gente tem muita vibração, por exemplo, e processos mecânicos ali, processos industriais pesados que podem acarretar a corrosão. E na indústria de mineração, por exemplo, a gente tem a abrasão gerada pela polpa e rejeito de minério. Tudo isso que eu falei incentiva a ação erosiva. E é por isso que a gente tem que dar uma atenção para esses casos e tratar qualquer tubulação, qualquer equipamento que você queira proteger ali para não sofrer corrosão. Beleza? Bom, basicamente era isso que a gente tinha para falar. Acredito que você vai querer falar mais alguma coisa aí, Marcos? Esperamos que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer informação extra que vocês quiserem, só procurar por nós. Uhum. Pode tratar aí em WhatsApp, a gente tem os grupos aí. Se precisarem, pode chamar a gente pra gente estar disponível a tirar suas dúvidas. Beleza? Bom, é isso. Espero que vocês estejam escutando aí, todo mundo. Espero que estejam bem. E é isso. Tchau, até a próxima. Marquinhos? Isso aí, galera. Fiquem bem aí. Boa noite. Boa noite, galera. Vou parar a gravação aqui. Abraço.